Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você está vindo estudar. Meus parabéns, você está correndo atrás da melhora da sua vida, então só por isso aí eu já te devo os parabéns. Mas vamos ao que interessa, tá? Hoje nós vamos fazer aqui uma resolução de exercícios. São 10 exercícios, 9 deles são, digamos assim, gerais e um é específico para a Polícia Rodoviária Federal. Então, em que pese esse vídeo ser voltado aí para a Polícia Rodoviária Federal, se você não vai fazer esse concurso, das nossas 10 questões você só vai precisar pular uma, né? Então, quando chegar lá no ponto do vídeo, você só pula ela e continua assistindo o restante, porque a probabilidade de ter assuntos aqui nesse vídeo na sua prova é altíssima, tá? Como eu costumo dizer, combinado não sai caro. Então, antes de você começar o passeio por esse vídeo, nós vamos combinar para você saber se é isso aqui que você quer ou não, tá? Às vezes a proposta do vídeo não bate com o que você procura nesse momento. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos resolver 10 questões de direito administrativo, fazendo uma pequena revisão em relação a cada um desses assuntos. Então não se trata de uma aula longa e não se trata de um objetivo de esgotar cada assunto, tá? Nós estamos aí hoje, é dia 17 de fevereiro, podemos dizer, numa reta final para o concurso, então cresce a necessidade de materiais de revisão, materiais dinâmicos, materiais com muita informação em pouco tempo, né? Então a nossa proposta é essa, beleza? Eu deixo desde já o seu convite para que se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e nos acompanhe lá no Instagram. No Instagram eu faço a resolução de uma questão por dia e fazendo uma pequena revisão. Faça aí as contas para você raciocinar quantos assuntos você vai ver em, por exemplo, 2 meses de vídeos diários lá no Instagram. Fatalmente eu vou abordar assuntos que vão cair na sua prova, tá? Então fica o meu convite, porque você com certeza vai ter muito o que aproveitar lá, tá? Prof_Jonatas_Albino, tá? Muito fácil de achar e com certeza pode fazer a diferença na sua prova. Beleza. Vamos agora para o nosso vídeo de hoje. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. Tem material de apoio e eu aconselho que você lance mão dele, tá? Ele está aqui nos nossos comentários, então você clica lá e abre o material, tá? E se você tem só uma tela aí no seu computador, no seu celular, e você consegue deixar o vídeo rolando enquanto você olha o seu material, ótimo, tá ótimo, vai render melhor assim, tá? Então baixa aí, dê um pausezinho no vídeo, baixa o material e vamos para frente, tá? Esse aqui é o material ao qual você tem acesso, tá? Tem uma curta apresentação aqui. Eu deixo como opção porque nem sempre você quer saber da vida do professor, às vezes você quer ir direto ao ponto, ou às vezes você já matou suas curiosidades, então a gente ganha tempo, tá? Videozinho aí, onde eu troco uma ideia sobre minha história, tá aqui, e aí você, caso você tenha interesse, é só você clicar aí lá, tá? Aqui eu apresento, né, hoje são algumas questões e tal, resolução, convido você para o Instagram, onde eu faço uma resolução diária de questões, com a revisão do respectivo tema, e aqui estão os links. Tá? Então, dito isso, vamos às questões. Antes da gente começar, eu só queria fazer um parêntese sobre, digamos assim, a qualidade das questões que a gente está abordando aqui. Todos os assuntos são do edital da Polícia Rodoviária Federal, sem exceção, e são assuntos que têm uma alta probabilidade de estar na sua prova. Por uma questão de conhecimento aí do que já aconteceu nos últimos concursos, é improvável que você tenha 10 questões lá. É improvável. Então, se você faz aqui uma revisão, digamos assim, vamos chamar essa revisão de hoje de razoável, né, quando a gente compara com o edital como um todo, de 10 assuntos, é muito provável que a gente belisque alguma coisa ou eventualmente até bata em cima de uma questão que venha na sua prova, tá? Então, meu conselho, não vou dizer para você assistir todos os vídeos que eu estou fazendo, não é isso. Estou aqui para te ajudar. Assista esse vídeo e assista vídeos ou tenha contato com materiais que façam você ganhar tempo com muita informação em pouco tempo e se baseie em questões, tá? Se baseie em questões. Eu me arrisco a dizer, né, eu já tive desse lado aí, do lado do concurseiro, que esse não é o momento de enfrentar grandes textos e
ir aos detalhes de cada conceito. É o momento de olhar as coisas de cima, ver muita informação em pouco tempo e muito mais relembrar e deixar vivo aqueles conceitos que já estavam quase apagando na sua cabeça, do que ir no miudinho tentando jogar mais coisa para dentro da cabeça agora. Porque tem muita coisa que na adrenalina da prova, se você não relembrar daqui para lá, a adrenalina da prova não vai deixar você usar esse conhecimento, tá? Então, vamos à questão. Aqui temos, como eu disse, uma razoável quantidade de questões, uma razoável quantidade de assuntos para você rever para a sua prova. Então, primeiro, com relação à organização administrativa e à administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem capacidade processual para a defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. A questão é incorreta, né, pessoal? Primeiro, o órgão, ele não possui personalidade jurídica, tá? E os órgãos, como regra, isso aqui está correto, tá? Então, se a questão trouxesse só daqui onde está o mouse para frente, nós deveríamos colocá-la como correta. No entanto, como o direito, né, muitas vezes tem até mais regras do que exceções, temos exceções. E a mais importante delas é a capacidade de defender seus próprios interesses das Assembleias Legislativas, tá? Isso aí é jurisprudência, tá? Então essa é a solução, é a exceção que eu trago para vocês aí dessa regra, tá? Ainda dentro desse contexto aqui, pessoal, o que a gente consegue raciocinar? Os órgãos como organização, como centros de competência de entidades personalizadas, eles vão estar presentes tanto na administração direta quanto na administração indireta, tá? Repetindo essa frase que eu falei, você tem entidades personalizadas e você tem centros de competência dentro delas, tá? Por exemplo, você tem o Ministério da Saúde, que é um órgão, e lá dentro deles você tem vários e vários centros de competência. Secretaria de não sei o que lá de imunização, Secretaria de combate a não sei o que, são centros de competência, tá? Claro, aí a gente automaticamente até esbarra em classificação e tal, mas aí já fica muito longo. Mas esse termo, por que eu estou batendo nele? Porque ele pode estar na sua prova, o examinador gosta desse termo para se referir aos órgãos. Os órgãos são centros de competência. Aí ele pode vir despersonalizados, tal, isso e aquilo. Beleza? Lembrar, né, isso aí, muitas vezes a gente acaba pecando nisso, até pela natureza dos exemplos que são dados em aulas. Os órgãos, né, eles vão estar aí como subdivisões, como centros de competência, tanto em entidades da administração direta quanto da indireta. Revendo rapidamente a administração indireta, a administração direta e indireta. A administração direta é aquilo que surge do nada quando a Constituição vem nos dizer o que é Estado. Quando você pega a Constituição e você começa a ler ela, lá no comecinho, a Constituição fala em União, Estado, Distrito Federal e municípios, tá? Isso é a administração direta. Eu digo que é do nada porque, né, vem logo no comecinho da Constituição e, por definição, a administração direta, ela está vinculada, palavra importante, vinculada aos respectivos órgãos da administração direta, certo? Então você tem, vou te dar um exemplo, você tem uma secretaria tal dentro do Ministério da Saúde e você tem eventualmente uma autarquia para um hospital como em formato de autarquia, tá? E esse hospital, ele vai estar vinculado a um órgão do Ministério da Saúde. E esse órgão, ele vai ficar de olho para ver se esse hospital está fazendo bem, está cumprindo bem sua finalidade. E isso, o examinador vai falar na sua prova da seguinte maneira: vinculação para fins de controle finalístico. Vinculação para fins de controle finalístico. Também conhecido como princípio da tutela. Tutela. A autotutela é outra coisa que, inclusive, a gente vai ver numa questão mais para frente. Beleza? Então, só nessa questão revisamos órgão, sua
a ausência de personalidade jurídica, seu conceito possível de centro de competência, quem são as entidades da administração direta, ou melhor dizendo, quem são os entes políticos que são conhecidos como administração direta, como a administração direta se relaciona, como a administração indireta se relaciona com a administração indireta se relaciona com a administração direta, qual a natureza desse vínculo e o que existe ali e o que não existe. Só para finalizar, ainda em relação a esse relacionamento, administração direta e administração indireta, corra quando o examinador falar em presença de relação hierárquica. Não há relação hierárquica entre a administração direta e a administração indireta. Há, vou repetir, vinculação para fins de controle finalístico. Beleza? Aconselho você, não falei aqui no começo, rabisque o material, rabisque, coloque termos, circule, desenhe, faça a caveira se precisar, tá? Anote. Quando você está anotando, você está estimulando uma outra forma de aprendizado. 2 vezes, uma quando você escreve, 2 quando você posteriormente volta para ler isso que você escreveu. Então, escreva, rabisque o seu material. Tá? Vamos lá para a nossa segunda questão de hoje. Questão inédita, né, que eu tive que fazer aqui para abordar uma das leis que constam aí do edital da Polícia Rodoviária Federal. Se não é o seu objetivo, você pode adiantar um pouquinho o vídeo e pular para a questão número 3. Se você está fazendo as questões aqui junto comigo, então dê um pause, leia a questão, tente resolver sozinho ou sozinha e depois dê o play, né, para não atrapalhar você aí dando a resposta logo em seguida da questão. Então vamos, questão 2. Os cargos em comissão e as funções de confiança do Departamento de Polícia Rodoviária Federal serão preenchidos preferencialmente por servidores integrantes da carreira que tenham um comportamento exemplar, e que estejam posicionados nas classes finais. Essa questão é correta, né, pessoal? É exatamente isso que está previsto na legislação. E dentre, né, se você aí não conhece o material e os vídeos que eu disponibilizei sobre legislação especial, aqui no canal do YouTube você vê, tá? Tá toda a legislação abordada com material esquematizado. E eu tirei essa questão de lá, tá? E eu coloco ela por causa do preferencialmente, tá? Não estou aqui para discutir a qualidade das questões, né? Hoje o nosso encontro é um pouquinho mais corrido, mas é muito comum o examinador pegar um trecho da prova, um trecho da lei, substituir uma palavra e colocar na sua prova, tá? Então aqui é preferencialmente, não é obrigatoriamente. Ou ele não vai poder dizer que deverão ser ocupados, preenchidos por servidores, tal. Tudo bem? Sigamos em frente. 3. Com relação à origem e às fontes do direito administrativo, aos sistemas administrativos e à administração pública em geral, julgue o item que segue. O conjunto das prerrogativas e restrições a que está sujeita a administração pública e que não se encontra nas relações entre particulares constitui o regime jurídico administrativo. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão correta. E, né, eu reforço o convite, a gente abordou, se eu não me engano, semana passada essa questão lá no Instagram, numa das resoluções diárias. E assim, ele está se referindo ao conjunto de prerrogativas da administração pública, prerrogativas e restrições, e está dizendo que isso constitui o regime jurídico administrativo. E ele está dizendo também que esse conjunto, ele não se aplica ao particular. Ele está dizendo isso, isso, que não se encontra nas relações entre particulares. Então, primeira coisa, né, muitas vezes você vai lá estudar o regime jurídico administrativo e o material ele pega e ele fala assim, ó, toma, regime jurídico administrativo é um conjunto de prerrogativas, então não sei o que, você... Opa, aí você meio que é obrigado ou obrigada a fixar aquele conceito ali e correr para frente. Mas eu vou te propor algo diferente para você nunca mais esquecer o que é regime jurídico administrativo. Dê um passo atrás. O que é regime jurídico? O que é regime jurídico? Em termos simples, você sabe?
Se você sabe, ótimo, então nós já estamos em condições de entender o que é regime jurídico administrativo. Se você não sabe, então, se a gente for tentar entender o regime jurídico administrativo, a gente pulou uma etapa. O regime jurídico é o conjunto de normas que vão comandar uma determinada relação. E essa relação, ela poderá ter naturezas totalmente diferentes, tá? Por exemplo, quando eu saio de casa e aí o carro do meu vizinho está estacionado na frente da minha casa. Eu vou dar esse exemplo porque eu já quase bati no carro dele, porque eu saio, né, sempre jogando a traseira do carro para um lado para sair. Teve um dia que eu joguei a traseira, voltei, quando eu olhei não cabia um dedo entre o meu carro e o dele. Mas onde é que eu quero chegar? Eu bato no carro do vizinho, né, e causo um dano ao patrimônio do meu vizinho. Esse dano, essa relação entre particulares e o eventual ressarcimento desse dano, a obrigatoriedade de ressarcimento, o eventual litígio judicial, essa relação entre particulares, ela está dentro de um determinado regime jurídico. É um regime jurídico entre particulares, é uma relação de natureza privada, é uma relação entre iguais. Não há uma superioridade, né? Não há, absolutamente não há. É um particular brigando com o outro por causa de um problema X, tá? No entanto, quando você tem um restaurante seu funcionando e você deixa de cumprir determinados pré-requisitos para que aquele restaurante possa funcionar, e aí vem o agente competente para tal e lacra o seu estabelecimento. Ele não deixa você funcionar mais. Nesse caso, a gente não tem uma relação entre particulares. Ele não está perguntando para você, ele não está propondo o fechamento do seu estabelecimento. Ele está lacrando o seu estabelecimento, goste você ou não. Há uma diferença nessa relação. Há uma relação de verticalidade. Esse termo é importante, tá? Entre iguais, horizontalidade. Entre diferentes, vamos colocar assim, há uma relação de verticalidade entre a administração pública, que vai até o seu estabelecimento, e você, que pode eventualmente ser sancionado, né, perder o alvará, sem entrar muito nos detalhes. Você entende que quando eu te explico da relação entre vizinhos e depois eu te explico da sua relação dono de restaurante com a administração, a forma desses dois polos se relacionarem são diferentes? Aqui você tem igualdade, horizontalidade, e aqui você tem verticalidade, você não tem igualdade. Aqui você começou a entender que o regime jurídico ele pode ser diferente de acordo com a relação que está ocorrendo. Beleza? Você entendeu isso. Agora vamos para o próximo passo, que é o mais simples de todos. O que é o regime jurídico administrativo? É o conjunto de normas que se aplica à administração pública quando se relaciona com os demais. E por que ele fala em prerrogativas e restrições que não se aplicam aos particulares? Porque a administração pode, igual eu dei o exemplo agora, impor algo ao particular. Um outro exemplo que eu sempre dou é fiscalização de trânsito. Impor uma multa, certo? Prerrogativa. Impor uma multa. Restrições. Eu sou prefeito, eu quero vender tal coisa. Opa, é só eu anunciar no jornal? Como se eu fosse um particular? Não é. Porque há restrições impostas à administração pública. Beleza? Então, aqui você entendeu o que é regime jurídico administrativo. Conjunto de prerrogativas e restrições que se aplicam à administração pública. E elas, muitas vezes, e essas prerrogativas e restrições são próprias da relação da administração pública e não se confunde com o regime jurídico aplicável ao particular. Beleza? Nunca mais esquece, está resolvido. Vamos em frente. Com base nas disposições da Lei 8.112, julgue o item a seguir. A readequação consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado,
a nossa afirmativa é incorreta, né? Aqui, na verdade, é a recondução. A recondução consiste no retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Isso aqui, né, é letra de lei. O que eu aconselho a você em relação a Lei 8.112, né, agora eu me refiro à Polícia Rodoviária Federal, mas é uma dica geral aí para fins de estudo de lei, tá? Ainda que o seu concurso seja outro. Lei 8.112, Lei de Improbidade Administrativa, Lei de Licitações e as legislações especiais cobradas especificamente nesse concurso da Polícia Rodoviária Federal, que na parte de direito administrativo são 4, a melhor forma de se preparar para o concurso é você ler a lei. Leia a lei. Ah, professor, você está falando então para eu não ver o seu material, você está falando então para eu não ver a sua aula que você fez ou a que eu comprei lá no curso tal, no pacote tal. Não, não é isso que eu estou falando. As aulas, revisões, os materiais, eles são ótimos, principalmente para um primeiro contato. Mas você vai consolidar, vai botar o seu pé ali dentro quando você pega e você lê a lei. Por um simples motivo. Você precisa ganhar intimidade com aquilo ali. Tá? Você não pode chegar na questão e falar assim, eu acho que eu já vi isso aqui. Não, isso não vai adiantar. Então você precisa ganhar intimidade. Então meu conselho, leia a lei. Tá? Claro, lei de licitações é gigante, lei 8.112 é gigante. Então, resumos ajudam. Né? Aí você vai dar a medida do seu tempo. Mas você precisa ter contato com a letra da lei. Né? Até por isso, né, quando eu faço materiais voltados para esse tipo de aprendizado, eu encho o material de literalidade. Goste o aluno ou não, ele não está ali para gostar, ele está ali para aprender. Precisa ter contato com a lei, porque o examinador, digamos assim, né, entre aspas, né, com todo respeito, ele é preguiçoso. Ele pega a lei ali, muda uma palavra e coloca lá. Então, você tem que saber a letra da lei. Vamos para a próxima. A próxima é a questão 5, né? A gente estava na 4. Considerando as disposições da Lei 8.429 de 92, Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item a seguir. As disposições da Lei 8.429 de 92 são aplicáveis àquele que induzir um agente a praticar ato ímprobo. Correto, tá, pessoal? A Lei de Improbidade Administrativa, ela traz, se eu não me engano, no seu artigo 2º, uma extensa definição de agente público que pega quem tiver vínculo temporário, quem não tiver, quem for pago, quem não for e tal. A ideia é abrir o leque o máximo possível. E no seu parágrafo único, se é o artigo 2º mesmo, que, se eu não me engano é ele mesmo, a lei ela fala que quem estimular ou o agente a praticar, estimular não, ela usa o termo induzir. Quem induzir o agente a praticar o ato de improbidade administrativa ou concorrer é praticar junto, tá? Concorrer é fazer junto aquilo ali, a treta, tá? Responderá também por ato de improbidade administrativa, tá? Então, vindo aí conversando com os noticiários, né? Saiu lá que o empresário tal fez tal coisa, não sei o que lá, tal, não sei o que, e responde por improbidade administrativa. Responde, né? Porque por que esse empresário aqui está respondendo? Porque teve um agente público que praticou aquilo ali e praticou junto com esse camarada aqui. Os dois se beneficiaram, tá? Então responde. Eu falei aí sobre a importância de ler a lei, né? E para a lei de improbidade administrativa se aplica essa importância, e eu faço a seguinte ressalva. Se você não tem tempo para fazer um estudo completo da lei, no caso da lei de improbidade administrativa, não deixe de ler os 8 primeiros artigos. Não deixe, porque muitas questões vêm em cima desses 8 primeiros artigos. E eles são artigos pequenos, tá? Então, eu me arrisco a dizer que se você tiver, né, esse hábito, digamos assim, e óbvio, né, eu estou falando isso, né, porque é normal e você deve saber disso, né, fazermos vários concursos até atingirmos a aprovação. Fatalmente uma hora você vai beliscar uma questão desse jeito, tá? Não tenho tempo para estudar tudo. Feito é melhor do que perfeito. Pegue a lei, no caso da lei de improbidade administrativa, leia os 8 primeiros artigos, pelo menos. Eu não estou falando que o resto não é importante, estou falando aqui
de um momento extremo. Um dia antes da prova, eu tenho 5 minutos para ler de improbidade administrativa. Vá lá e leia os 8 primeiros artigos. Resolvemos a questão número 5, né? Agora vamos para a questão número 6. A condenação do Estado em ação indenizatória, ajuizada em razão de dano causado por servidor público, enseja a responsabilização do servidor em ação regressiva, independentemente da configuração de dolo ou culpa na conduta. Essa questão ela é incorreta, né? Vamos repisar o enunciado aqui para a gente ir pescando o que é correto e o que não é, tá? Ele já está falando de uma condenação, né? A condenação do Estado em ação indenizatória, ajuizada em razão de dano causado por servidor público, enseja a responsabilização do servidor. Não necessariamente, tá? A responsabilização do servidor ela poderá ocorrer e será por meio de ação regressiva, tá? Mas pelo menos, eu acredito que foi isso aqui que o examinador quis dizer, é que toda vez que o Estado for condenado, o servidor vai ser culpado. Tanto que ele termina a afirmativa com, independentemente da configuração de dolo ou culpa. Não, está errado, né? Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, traz a responsabilidade objetiva. A responsabilidade objetiva ela é do Estado, tá? Só para dar um passinho atrás, para quem eventualmente, né, porque não tem como a gente estudar a responsabilidade objetiva do Estado sem a gente saber o que significa responsabilidade objetiva, né? Então, a responsabilidade objetiva é aquela em que não se apura a intenção, ou melhor dizendo, a existência de culpa do agente, seja qual for a natureza dessa culpa, tá? O exemplo que eu dou, quando você era criança, e aí se você tinha um irmão, né, sua mãe chegou em casa e aprontaram, né, e a sua mãe, né, acelerada, ela não quer saber se quebraram o vaso de planta dela sem querer, ela quer punir, entendeu? Isso é responsabilidade objetiva. Você não pergunta para a pessoa se foi sem querer, se foi por querer. Essa valoração ela é absolutamente desprezível, tá? No caso do Estado, inclusive eu vou usar o exemplo do precedente lá no tribunal francês, que foi uma criança, né, uma menina, ela foi atropelada pela, não sei se rede de trem ou de bonde ou alguma coisa desse tipo. E aí o tribunal ele concluiu o seguinte: não interessa se teve culpa. Houve um prejuízo ao particular por uma atividade da qual a sociedade usufrui. Entenda isso, que você não vai mais esquecer o conceito de responsabilidade objetiva. Vamos lá. A conclusão foi o seguinte: a atividade ela está lá, não é? Transporte público. Quem usufrui dessa atividade? A sociedade como um todo, transporte público, beleza. Todo mundo usufrui, né? E teve aquela pessoa ali que sofreu um prejuízo específico por causa de uma atividade da qual todos usufruem. Então, se em qualquer hipótese essa pessoa tiver que arcar com os próprios prejuízos, a coletividade está se beneficiando de um serviço que causa prejuízo a pessoas específicas, e isso não é justo. Aí nasce a responsabilidade objetiva, quando o tribunal francês ele decide assim: não interessa, esse serviço aqui ele é fruído, ele é gozado, né, por todos, por toda a sociedade. Então não podemos admitir que membros específicos dessa sociedade sofram prejuízo, né? O bônus e o ônus têm que ser distribuídos entre todo mundo, tá? Isso é responsabilidade objetiva. Causou prejuízo? Paga. Ponto final. Estado causou prejuízo? Opa, não, mas isso aqui o Estado tinha que fazer mesmo. Tá. Tinha que fazer, fez em prol da coletividade. Mas não podemos admitir que uns sofram prejuízos enquanto o todo se beneficia daquilo. Então, responsabilidade objetiva é quando o Estado causa um prejuízo a particulares e ele, independente
do dolo ou culpa, ele vai indenizar esse particular que sofreu prejuízo, beleza? Isso é responsabilidade objetiva. E a responsabilidade subjetiva? O que é? A responsabilidade subjetiva é quando é importante. Voltando ao exemplo da sua mãe, ela chega a ver o vaso no chão quebrado e fala assim, opa, quebraram meu vaso de planta. O que aconteceu? Não, mãe, eu estava com dor de barriga, passei aqui correndo e esbarrei sem querer. Ah, tá. Então foi sem querer. Não, eu trouxe a bola aqui para dentro e estava jogando bola e... Opa, mudou de figura. Entendeu? Isso é a apuração da natureza da culpa, tá? Que aí é uma discussão mais para o direito civil. Mas por que eu estou entrando nisso? Porque a ação regressiva, ela vai apurar isso em relação ao servidor, tá? E a gente retorna aqui, ó. Incide a responsabilização do servidor em ação regressiva. É ação regressiva quando houver essa responsabilização, independente da configuração de dolo ou culpa. Não é independente da configuração de dolo ou culpa, tá? Por que não é independente da configuração de dolo ou culpa? Porque a responsabilidade do servidor, ela é subjetiva. Pronto, nós já fizemos a revisão em cima da questão. Você relembrou que a responsabilidade civil do Estado ela é objetiva e você relembrou que ela, quando for apurada a responsabilidade do servidor, o termo é ação regressiva. Você relembrou que a responsabilidade do servidor ela é subjetiva, ou seja, a gente analisa o dolo ou culpa. Beleza? Tema extremamente importante, responsabilidade civil do Estado. Muito importante, muito importante. 7. No que se refere a atos administrativos, julgue o item a seguir em razão do exercício da sua prerrogativa de julgue o item a seguir. Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela, a administração poderá revogar seus atos administrativos válidos com efeito ex tunc. A nossa afirmativa ela é incorreta, né? Ela começou bem e terminou mal. Aqui estamos falando de atos administrativos, né? Então vamos por partes. Em razão do exercício da sua prerrogativa de autotutela. Também, né, um dos princípios implícitos, né, do direito administrativo. A autotutela da administração é o poder que ela tem de rever os seus próprios atos, né, de forma bem resumida. A administração poderá revogar seus atos administrativos válidos. Ok. Se tivesse um deverá, já estaria errado, tá? Porque a revogação, ela está de mãos dadas com a oportunidade e conveniência. Então, a administração poderá revogar. Isso, correto até aqui. Seus atos administrativos válidos. Isso, atos administrativos válidos. Por quê? Porque para revogar, pela própria natureza do Instituto, a gente está falando de um ato administrativo válido. Se fosse um ato administrativo viciado, nós estaríamos falando em anulação, ok? Seguindo em frente, com efeito ex tunc, incorreto, né? Só o finalzinho que está incorreto. O que ele está dizendo aqui que é com efeito retroativo, tá? Se você eventualmente vacilou aí no termo, anote aí e coloque uma caveira do lado, tá? Ex tunc é efeitos retroativos, ex nunc, efeito não retroativo, tá? O que é interessante a gente saber aqui? E eu gosto sempre de apelar para a lógica, pessoal, porque você já tem muita coisa para decorar. Então, quanto mais coisas eu conseguir te explicar por meio da lógica, mais espaço vai sobrar na sua gaveta de decoreba, tá? Então, eu te convido agora a entender por que a revogação, quando ela acontece, ela não acontece com efeito retroativo, ela acontece dali para frente, porque a anulação acontece com efeito retroativo. A revogação, ela simplesmente acontece por motivo, e esse é o termo que o examinador vai usar, provavelmente, de conveniência e oportunidade. O que significa isso? Significa que não há
não há nada de errado, não há juridicamente falando nada de errado, certo? Vou dar um exemplo aqui que eu dei numa aula presencial. A igreja tal, né, pediu ali à prefeitura que fizesse o bloqueio da rua para fazer aquelas festas ali e tal, que, né, as igrejas fazem, né, em determinadas épocas e tal. Aí a prefeitura analisa aquilo ali e dá o ok. E aí você bloqueia aquela rua. E aí estava tudo certo para esse evento acontecer, tá? Do nosso exemplo. E aí o que acontece? Um prédio na rua do lado ameaça cair, ou então abre uma cratera no chão por causa de uma chuva, mas tem um bloqueio dessa rua que já estava autorizado para a festa acontecer, e essa outra rua ficou bloqueada por causa de um evento que era imprevisto. E a partir daí, a autoridade chega à conclusão assim, olha, a gente até ia autorizar nessa festa aí, esse bloqueio, nessa festa aí que vai durar 2, 3 dias. Mas a gente não pode mais fazer isso, porque teve essa outra situação e a gente precisa ali que naquela região o tráfego seja estabelecido e a gente só tem aquela opção, aquela rua ali. E aí, essa permissão, né, que foi concedida, nessa autorização, ela é retirada, tá? Você percebe que não houve nenhuma ilegalidade, não há uma ilegalidade aqui. Eu não falei em nenhum momento que esse ato não poderia ser praticado, eu não falei que ele foi praticado por alguém incompetente, eu não falei que houve qualquer tipo de corrupção, eventualmente, eu não falei nada disso. O ato era ok, a festa acontecer era ok, não tinha problema. Só que aconteceu uma outra situação que tornou aquele evento inconveniente e inoportuno, e aí acontece a revogação. Fala assim, opa, tira as coisas da rua, não vai mais acontecer a festa e tal. E como é que isso vai ajudar você a entender por que a revogação não tem efeito retroativo e a anulação tem? Porque você não pode corrigir, e eu me refiro ao efeito retroativo, o efeito retroativo é uma correção, não é? Você não pode corrigir o que não estava errado. É muito lógico. Você não pode corrigir o que não estava errado. Você tinha um ato bonitinho, tal, agente competente, finalidade, tudo ok. Tá tudo certo. Não tem o que corrigir. Por isso, a revogação não tem efeito retroativo. Já a anulação é um ato que tinha alguma coisa de errado nele. E ele veio produzindo efeitos que não deveria ter produzido, porque era um ato viciado. A retroatividade da anulação tem por objetivo corrigir os danos, né, os efeitos indevidos eventualmente causados. Tá? Essa é a relação. Revogação, não retroatividade. Anulação, retroatividade. Porque na revogação não há erro a ser corrigido. Só há algo que deixou de ser conveniente e oportuno. Tá? Por isso que na revogação, o examinador vai usar isso, ele vai falar que é um juízo de conveniência e oportunidade, beleza? Aprendeu bonito, hein? Aqui a gente estava na questão 7, né? Agora vamos para a questão 8. Vamos ganhar tempo, né? Após o processo licitatório na modalidade de concorrência, determinada empresa foi contratada para reformar imóvel pertencente à administração pública. Por enfrentar, no entanto, graves problemas financeiros, essa empresa deixou de realizar 30% da obra licitada, o que equivale a uma monta de R$250 mil. Por isso, a administração pública pretende contratar outra empresa para finalizar a obra remanescente. Considerando a situação hipotética, julgue o próximo item. O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha de propostas em processo licitatório, obrigando os julgadores a se ater aos critérios prefixados pela administração pública, o que reduz e delimita a margem de valorização subjetiva do certame. Questão correta, né? O princípio do julgamento objetivo, ele é exatamente isso, né? Imagina aí, né? Mais de 5 mil prefeituras licitando pelo país afora, e se você não tiver um direcionamento objetivo, né? Tendo a lei, né, comandando isso, já é uma farra, né, infelizmente,
Então, o princípio do julgamento objetivo, ele procura amarrar, né, e usando o termo técnico, vincular o agente público responsável aos critérios objetivos que do edital constam, tá? Vamos para a 9, né? Penúltima questão já. A administração pública, além de estar sujeita ao controle dos poderes legislativo e judiciário, exerce controle sobre seus próprios atos. Tendo como referência inicial essas informações, julgue o item a seguir acerca do controle da administração pública. O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública, devendo, no entanto, restringir-se à análise da legalidade desses atos. A nossa afirmativa ela é incorreta, né? Como regra, o Poder Judiciário não poderá adentrar ao mérito administrativo, tá? Isso aí vai servir para a grande maioria dos raciocínios nesse sentido. Tanto que a gente está falando aí de um concurso, né, de um nível considerável e está nos cobrando a regra. E a exceção? Não, né, ainda nisso aqui, né? Só para concluir, o correto é que, a regra é que o Poder Judiciário vai vir nisso aqui que ele colocou, tá? Legalidade ou, de uma outra forma, aos aspectos vinculados dos atos administrativos, que é o que a lei ordena e não coloca margem de escolha, margem de discricionariedade, não coloca margem para conveniência e oportunidade, tá? Essa é a regra. E a exceção? Por exemplo, eu posso citar para você a exceção. Decisões judiciais aí entrando eventualmente no mérito de sanções disciplinares, que, né, é discutível, digamos assim, isso aí dá um pano para manga, então nem é tão frequente em termos de cobrança de prova. E o outro é em relação à economicidade, tá? Que é já um aspecto mais ligado aí à relação custo-benefício, vamos colocar assim de forma bem simplória. Mas é exceção mesmo, tá? A gente vai ter que procurar muita questão para achar isso aí, essa cobrança não costuma acontecer dessa forma, tá? E vamos para a última questão, acerca da disciplina constitucional da segurança pública, do Poder Judiciário, do MP e das atribuições da PF, julgue o seguinte item. A vedação absoluta ao direito de greve dos integrantes das carreiras de segurança pública é compatível com o princípio da isonomia, segundo o STF. A questão é correta, tá, pessoal? O STF firmou jurisprudência que realmente, para essa jurisprudência, né, ou melhor, né, a jurisprudência mais paradigmática, vamos dizer assim, nesse sentido, ela é relacionada à greve de servidores civis, se eu não me engano, do Rio Grande do Sul. Mas, no julgado, a corte ela faz menção a qualquer profissional relacionado à segurança pública, tá? Então, realmente, a vedação absoluta, não pode acontecer greve para esses servidores. Pessoal, eu deixo o seu convite aqui para que você se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda bastante a gente. Caso a gente tenha te ajudado nessa revisão de hoje, mande aí para colegas também que possam ter interesse na matéria, que possam ser ajudados. E eu faço o convite, e isso é um convite de ajuda mesmo, Lá no Instagram, uma questão resolvida por dia, é só você raciocinar, né? Deixa eu ver, multiplica aí, 3 meses, uma questão por dia, um assunto revisto por dia. Naturalmente, nós vamos ver questões que vão cair na sua prova, entendeu? Então, o Instagram tá lá de bobeira, tá? Esse dia aqui não vou conseguir estudar, tal. Entrou pro banho, vou botar a revisão aqui. Vou lavar a louça, vou botar a revisão aqui. Não sei se você acha isso uma atitude extrema, mas se acha, comece a rever, tá? Para a gente conseguir a aprovação, a gente tem que tomar algumas atitudes que podem parecer extremas, mas depois a gente vê que elas não são só a administração do tempo. Beleza? Pessoal, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui, tá? E eu espero que possamos nos encontrar aí numa próxima para continuar nessa batalha, beleza? Um abraço, bons estudos e até a próxima.